Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Mudança social. O tema da mudança social é um dos temas mais recorrentes da análise sociológica. Em princípio, valeria a pena levantar algumas considerações acerca dessa temática. A primeira consideração que poderia ser levantada é que a mudança social consiste em um fenômeno para o qual não há uma teoria definitiva, uma teoria que permita o domínio do fenômeno na sua totalidade. De modo que, se houvesse uma teoria da mudança, a mudança não seria necessariamente um quadro de radical transição. Quando nós falamos de mudança social, nós estamos nos referindo a um processo que altera cursos. Nós estamos nos referindo a um território não explorado. E acerca disso se propõe uma série de elementos. As experiências das mudanças acabam favorecendo a que se agregue um certo volume de experiências acerca do fenômeno. No entanto, todas as vezes que ocorre mudança em algum lugar, isso considerando a sociedade como um todo ou considerando um setor da sociedade, sempre há muito espanto, sempre há muito temor, de tal forma que o tema da mudança provoca esse tipo de reação. Bom, em primeiro lugar, valeria a pena levantar essa questão de que não há uma teoria definitiva, conclusiva, para o fenômeno da mudança. No segundo momento, é interessante que se afirme que a mudança social tanto pode ocorrer na ausência como na presença do indivíduo. Existem processos de mudança nas quais os indivíduos participam, elaboram, planejam, estão conscientes do que está ocorrendo. No entanto, existe um outro grupo, uma outra classificação de mudanças sociais que alcançam os indivíduos, alterando suas vidas, impactando a sua existência, e, no entanto, eles não participaram do processo de decisão. Às vezes acontece um fenômeno num lugar e outros lugares acabam sendo atingidos. É nesse aspecto que nós estamos, então, considerando inicialmente que, além de não se ter uma teoria definitiva e acabada para as mudanças sociais, elas podem ocorrer tanto na ausência como na presença dos indivíduos. O fato é que não há dúvida de que a nossa sociedade e todas as sociedades estão mudando. Elas mudaram no passado, estão mudando no presente e continuarão mudando no futuro. E parece que a gente poderia propor uma espécie de ontologia da mudança. Não há possibilidade de um processo de humanização, não há possibilidade de um aprimoramento humano fora do contexto das mudanças sociais. Num certo sentido, nós poderíamos afirmar que o processo de desenvolvimento humano e o próprio processo de humanização dos indivíduos está atrelado e depende de uma condição sine qua non, ou seja, dependeria das mudanças sociais. É nesse aspecto que a gente poderia propor uma espécie de ontologia da mudança. Ela faria parte da própria natureza, da instituição humana. Fisicamente, nós mudamos. No ponto de vista espiritual, ideológico, mental, também mudamos. Portanto, nós estaríamos lidando com um fenômeno de caráter universal, presente nas estruturas da existência do ser. Bom, é possível então pensar numa ontologia da mudança, mas é também possível propor que a relação entre indivíduo e mudança tanto gera a dicotomia quanto gera a unidade. E nesse aspecto, bastante interessante perguntar quando é que a relação com o indivíduo gera a dicotomia e quando é que a relação entre indivíduo e mudança geraria a unidade. Essa é uma questão que deve ser frisada e esclarecida. Indivíduo e mudanças podem produzir unidade, indivíduo e mudanças podem produzir a dicotomia. A explicação desse fenômeno não me parece ser extremamente complexa. Quando que ocorre unidade na relação entre indivíduo e mudanças e quando que ocorre dicotomia na relação entre indivíduo e mudança? Bom, quando a mudança ocorre no lugar em que o indivíduo está, ou quando o indivíduo está no lugar da mudança,
nós poderíamos afirmar que se estabelece aí uma relação de unidade. Mas quando o indivíduo está num lugar e a mudança está no outro, quando a mudança tem o seu processo instaurado e desenvolvido num lugar e o indivíduo se encontra no outro, nesse caso se poderia afirmar que a relação entre o indivíduo e as mudanças geraria a dicotomia. Tentando resumir o que foi dito e usando palavras mais objetivas, a unidade entre indivíduo e mudança ocorre quando o indivíduo e mudança ocupam lugares indistintos. A dicotomia entre indivíduo e mudança ocorre quando o indivíduo e mudança ocupam lugares distintos. É simples pensar. Quando os indivíduos participam das mudanças, operam as mudanças, se conscientizam do processo, acompanham gradualmente o itinerário da mudança, se pode afirmar nesse sentido que se estabelece uma unidade. No entanto, quando a mudança é imposta, quando é decidida de cima para baixo, quando as pessoas não participam e sofrem as suas afecções, se poderia então afirmar que a relação entre indivíduos e mudança geraria a dicotomia. Se nós analisarmos a história da sociedade, tanto da sociedade passada, se nós estudarmos os sistemas políticos, os modelos de gestão do Estado, o exercício da soberania social, tanto no passado como no presente, a gente vai perceber claramente essas duas dimensões, esses dois quadros compondo o processo das mudanças sociais. Ora se estabelece unidade, ora se estabelece a dicotomia. Quando uma decisão política é tomada por representantes de partidos, numa madrugada de um dia qualquer, e no dia seguinte a decisão é proposta e publicada à sociedade como um imperativo legislativo, tomado por representantes desta sociedade que atuaram sem o verdadeiro fundamento e o aval da sociedade, eu diria que nós assistimos no cenário da política local e da política mundial elementos de mudança que denunciam essa dicotomia. Às vezes a interação entre grupos de dominação, às vezes as decisões tomadas por grupos que monopolizam o domínio simbólico das instituições políticas contribui para que grande parte dos processos de mudanças sociais ocorram na ausência do indivíduo, realizando essa dicotomia. Mudanças estão sendo perpetradas o tempo todo, no entanto, a tomada de decisão é particularmente monopolizada por um lugar ou por alguns lugares específicos. Por outro lado, o avanço das democracias, a consciência cívica da sociedade, a capacidade crítica dos indivíduos, cada vez mais força e opera no sentido de que as decisões políticas estejam sempre muito próximas da sociedade e que não sejam tomadas à revelia dessa sociedade. Quanto mais se aprimoram os mecanismos políticos, quanto mais se consolidam as instituições democráticas, há de se pensar e há de conjecturar que o processo das mudanças sociais tenderão a realizar uma unidade entre a mudança e a vida dos indivíduos. É uma questão que me parece interessantíssima, porque, de um certo modo, é necessário que se estabeleça um diagnóstico claro de como que as mudanças que estão afetando a vida das sociedades em todos os lugares se processam. Quais os jogos políticos que estão por trás desses processos de mudanças e em que medida a sociedade é autora ou cogestora das decisões que afetam trajetórias impactantes de mudança na vida dos indivíduos. Nós temos certeza acerca disso. Ou seja, os processos de mudança são contínuos, fazem parte da própria natureza da matéria social. Portanto, a sociedade, ela por natureza, está destinada a mudar continuamente, porque essa é a natureza do social. Bom, mas é preciso que se considere que se
a natureza da sociedade traz ontologicamente o princípio da mudança, é fundamentalmente que essas mudanças elas consistam um empreendimento, consistam um labor, uma tarefa social. Muito bem, a dicotomia e unidade no processo de mudança me parecem ser um tema interessantíssimo para a leitura das mudanças das sociedades contemporâneas. É fundamentalmente importante que nós entendamos que os processos sociais de mudanças podem ser favorecidos por determinados eventos. Existem acontecimentos e fenômenos que contribuem para os processos de mudança social. Elementos relacionados à economia, relacionados à política, relacionados à comunicação, relacionados a crises sociais, elementos relacionados a crises ambientais. Eu diria que o processo de mudança é condicionado por diversos fatores, de maneira tal que esses agentes estão permanentemente impulsionando a sociedade para quadros constantes de alteração de suas configurações e de suas conjunturas. Por outro lado, analisando a sociedade dos nossos dias, a gente percebe um quadro acelerado de mudanças que acontecem dentro de uma velocidade inimaginável. E aí a gente pode pensar que dentro desse processo de mudanças estariam instauradas determinadas manipulações. E elas acabam acontecendo fora de um contexto de legitimidade, mas movida por determinados marketings e por determinadas conduções. Eu estou me referindo aos modismos, eu estou me referindo ao consumismo, eu estou me referindo a setores interessados em acelerar, interessados na celeridade das mudanças. Isso talvez esteja muito presente no campo do consumo social, no campo do espetáculo social. O fenômeno da descartabilidade dos bens, que na verdade atendem a determinados interesses particulares. E isso tem uma participação significativa no quadro contemporâneo de mudanças, sobretudo pensando o mercado, sobretudo pensando o consumo, sobretudo pensando a produção econômica, sobretudo pensando bolsas de valores, sobretudo pensando especulações de todas as naturezas. Há portanto, um espírito que interessa, que sobrevive e que se beneficia de um processo acelerado de mudança, certamente instaurando o que nós poderíamos chamar de mudanças deformadas ou deformidades nas mudanças, em que elas não atendem a uma base legítima, mas são mudanças programadas para entender determinados interesses particulares. Todo processo de mudança é produtor de destruição e criação. Um processo de mudança nunca cessa. As mudanças são contínuas, mas se nós pensarmos imaginariamente a conclusão de um ciclo de mudança, a gente pode perceber com muita clareza quando um processo se esgota, se tem uma visão muito clara do que se perdeu e do que se ganhou. Eu lembro muito da composição do Lupicínio Rodrigues, A Cadeira Vazia, e também do quadro do Gauguin, que tem o mesmo título. Normalmente os processos de mudança trazem as cadeiras vazias, coisas que nós não esperávamos perder e perdemos. Na pandemia do vírus Covid que nós estamos enfrentando, nós estamos vendo muitas cadeiras vazias, mais de 35 mil cadeiras vazias hoje. Quando os processos de mudança se esgotam, a gente sente falta de coisas que nós não gostaríamos de perder e percebemos a presença de coisas que nós não imaginávamos ter. Isso porque os processos de mudança são criativos e destrutivos. As mudanças tanto criam, tanto instauram, como desarticulam, como desestabilizam, como realizam a abolição de determinados fenômenos. De tal forma que quando um processo de mudança
se instaura, quando um processo de mudança opera, os resultados, evidentemente, que será um quadro de destruição de um lado e um quadro de criação do outro. Talvez a última questão que devesse ser trabalhada em relação ao tema das mudanças sociais responde a uma questão que não pode ser respondida, mas acerca das quais se poderia trabalhar algumas pistas. Quando é que a gente pode considerar uma mudança social autêntica? Sob quais aspectos se poderia distinguir, se poderia detectar a autenticidade nas mudanças sociais? Como eu já disse, não existe resposta objetiva a esse problema, pelo caráter incógnito das mudanças. É difícil se avaliar o grau de autenticidade de um processo de mudanças. Portanto, definir isso com precisão não é possível. Mas é possível se estabelecer algumas pistas. E talvez uma das mais importantes pistas para se aferir o processo de autenticidade das mudanças, até que ponto a participação da sociedade é marcante, é decisiva no processo das mudanças sociais, as pistas que nós teríamos poderiam ser propostas da seguinte forma. Todas as vezes que um processo de mudança é acionado pela vontade dos indivíduos ou aciona a vontade dos indivíduos, essa mudança pode ser considerada autêntica. Ou seja, as mudanças que ocorrem por iniciativa da sociedade efetivamente são mudanças autênticas. Mas é possível que o processo de mudança se instale em algum lugar sem que tenha sido previamente pensado ou planejado, e ao se estabelecer o processo, a vontade dos indivíduos é acionada. Portanto, eu posso mudar porque eu quero, porque eu pensei e planejei, mas eu posso mudar porque vi alguma coisa interessante em algum lugar. Nesse caso, embora eu não tenha sido pensada, mas a minha vontade foi acionada. Nesse sentido, eu chamo a sua atenção que os processos de mudança tendem a ser autênticos quando são acionados pela vontade ou quando acionam a vontade. Bom, nesse encontro nós temos trabalhado sobre as mudanças sociais, levantando algumas considerações definitivamente importantes e que possivelmente nos ajudarão a entender o quadro de mudanças que a sociedade contemporânea está passando.